Sani cari Veneta, siamo Drew cominciare il nostro video e questo video qua ele vi parlerà sobre una provincia che si chiama Rovigo in Veneto, l'esecucita Rovigo, però dopo abbiamo anche il portoghese ou l'italiano que chama Rovigo. Rovigo, pessoal. A gente vai ver essa província aqui, que é uma província muito especial porque em boa parte, não sei se né, a maioria, mas muitos descendentes no Brasil vieram de Rovigo, né? Claro que vieram praticamente de todas as províncias, mas Rovigo é uma que eu vejo bastante pessoas do Sudeste, né? Vêm de Rovigo. Portanto, é importante, né, para as pessoas que estão aqui acompanhando o vídeo, muitas dessas pessoas. Rovigo, claro, antes da República de Veneza e um pouco depois, né, o que ela se tornou, assim como a gente fez com os demais. Só que antes da gente começar o vídeo, eu peço para você curtir o vídeo, é claro, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, isso aqui é realmente importante para o Lenguamare. Eu sou o Fernando Menegatti, então eu já deixo aqui para você que nós temos o Evangelho de São Marcos traduzido em língua vêneta. O Evangelho de São Marcos é o livro dos vênetos, porque São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza, portanto o patrono de todos os vênetos. Esse daqui ele está traduzido, como falei, para o vêneto, mas não está escrito apenas em vêneto, mas é uma versão bilíngue, vêneto e português. Portanto, muitas pessoas estão começando a aprender língua vêneta agora. Isso daqui é assim, é muito bom, né? É um livro bem didático para a pessoa conseguir pegar muita, enfim, muita linguagem, muito vocabulário. É claro que é uma escrita até um pouco mais erudita, às vezes, do vêneto, um pouco mais erudito, mas aí que é bom, né? A gente precisa se acostumar a ler coisas difíceis também, assim como no português. E eu já aproveito para mencionar que nós temos também outros produtos, como adesivos, né? Adesivos do Vêneto. Não é apenas esse modelo, tem outros modelos. Entre em contato que a gente mostra, né, os nossos modelos. Bem, a cidade, né? A cidade de Rovigo, porque a gente sabe que essas províncias, naturalmente, elas começaram por cidades que se chamavam aquele nome ali, depois, ao redor, meio que foi fazendo parte, né, de toda aquela jurisdição que pertencia à cidade, e depois foi sendo criadas províncias, enfim, em si. E a cidade foi mencionada pela primeira vez em um documento de Ravenna de 838, ano 838 depois de Cristo, e foi definido em latim como villa, villa que nunc patur Rodigo, ou seja, aldeia rural chamada Rodigo. Rodigo, né? Não era Rovigo, era Rodigo naquela época lá. Então percebam que Rovigo tem uma história bem datada ali da Idade Média para frente. A antiguidade não é tão bem datada de Rovigo. Sabe-se algumas coisas, mas não tão bem datada. E claro que eu não estou trazendo a antiguidade aqui, mas é só para comentar para vocês que a gente já parte da Idade Média para frente, porque senão é muita história. Se o topônimo Rovigo, que na verdade o original era Rodigo, né? Se esse topônimo ele nasceu nesse período, poderia derivar de raiz germânica que significa terra cultivada. O primeiro momento que eu bati o meu nome para a etimologia original, né? Para a construção original, que era Rodigo, eu já pensei, isso daqui é germânico, porque existem alguns sobrenomes no Vêneto, inclusive eu tenho na minha família, por parte de mãe, Rodeghiero. Então, existem algumas variações desse sobrenome, Rodeghiero, Rodiguier e assim por diante, que é típico de Vicenza, mas é um sobrenome germânico, né? É um sobrenome germânico que vem de Rotger. Basicamente deve ser assim a mesma origem, né? Rodigo, Rodiger, Rodger e assim por diante. Então, a gente bate o olho sabendo dessas coisas, já meio que decifra, não, isso daqui é germânico. A aldeia começou a evoluir para claro, uma aldeia um pouco mais complexa no início do século X, numa bula papal de 17 de abril de 920. De fato, o bispo de Adria, o Paolo Cattaneo, pediu e obteve permissão do Papa João para locar ali, para fazer uma aldeia fortificada, né, que seria a base de Rovigo, para transferir temporariamente a sede do bispado para lá, como abrigo dos ataques bárbaros que estavam acontecendo, provavelmente dos húngaros naquele período. Num documento datado de 6 de dezembro de 954, a vila já se chamava Castrum,
e mostrava que 34 anos depois da concessão papal para a criação do forte, né, da fortificação ali da vila, Rovigo já estava evoluída nesse propósito aqui da fortificação. O vilarejo estava até bem encaminhado, 34 anos após, né? Está estabelecido que um visconde representante da família Este esteve presente em Rovigo já em 1117. Essa aqui é uma família nobre, importantíssima para a história da Itália inteira, Este, né? Assim como várias outras famílias são importantes para a Itália inteira. Por quê? Porque eles influenciaram basicamente o cenário militar e comercial, não só a família Este, mas outras famílias, né, como os Carraresi, os da Romano, as próprias famílias vênetas lá, quando a gente pega ali as famílias da República de Veneza, né, os Mocenigo, enfim, várias famílias, os Dandolo também, né, Morosini. Então, eles estiveram já em 1117, pelo que se presume que a construção das muralhas foi uma iniciativa da Casa de Este. O castelo consistia numa simples cidadela com uma torre de menagem no seu interior, ainda hoje preservada, a Torre Donà, chama-se a Torre Donà. Com os seus 66 metros, era uma das mais altas torres medievais da Península Italiana. Em 1190, Rovigo foi conquistada ali pelos veroneses. A gente já viu a história de Verona aqui, né? Toda aquela descendência, aquela família do Cangrande. Em 1194, Aso IV d'Este, novamente, né, alguém da família, da família Este, que lutava pelo senhorio de Ferrara, recuperou a posse de Rovigo com o título de conde, graças à intervenção do imperador germânico. Então, outro detalhe importante, né, o Império Germânico Romano ali, o Sacro Império, e metia bastante assim o bedelho na Itália. Eles queriam, na verdade, ter o poder na Itália, né, o Império. Bem, e na verdade tiveram muito poder, né? E com exceção de 3 breves períodos, e aqui eu menciono esses 3 breves períodos, estamos em 1213, 1309, depois 1352, são esses 3 breves períodos em que os Carraresi de Pada governaram a cidade. Rovigo permaneceu com a família Este por quase 3 séculos, então a família Este ali basicamente comandou por muito tempo Rovigo, né? E os Carraresi ficaram um pouquinho ali. A partir, então, do século XIII, o território que desde tempos imemoráveis era denominado Condado de Gavello passou a ser denominado Condado de Rovigo. Em 1324, ali começaram os primeiros assentamentos fora das muralhas fortificadas a sul da cidade. Em 1343, o bispo de Adria decidiu construir uma residência episcopal em Rovigo, mas a diocese continuou a ser chamada de Diocese de Adria. A residência permanente do bispo, entretanto, era fora da sua própria diocese. O século XV propriamente foi atormentado, né, por Rovigo e toda a região aí da Polesina devido às contínuas guerras em que a família Este esteve envolvida. Então, claro, o século XV, não que foi assim, de certo modo, uma tormenta, na verdade, para Rovigo, né? Bom, o que a gente pode dizer é que existiam essas contínuas guerras, a gente sabe que foram conflitos bem difíceis naquele período ali, e somou-se certamente a desastrosa derrota que eles tiveram, né, da família Este no Adige em 1438, que fez com que a região sofresse mais ainda. No final do século, as dívidas contraídas pelos Estense para financiar as guerras tornaram-se insustentáveis. E ali em 1482, a República de Veneza, por fim, tomou Rovigo e o seu território, que foram definitivamente cedidos à Sereníssima no final da Guerra do Sal, chamada Guerra do Sal, em troca da extinção dessa dívida. Para imprimir imediatamente a marca da República de Veneza, foi construída na Praça Maior de Rovigo, né, hoje
Praça Vitor Emanuele II, nome horrível, né? Uma torre cívica que poderia competir em altura com a torre de homenagem do castelo. E o sino que até então ali existia também foi transferido. Lá posteriormente, como de costume, também foi construída a coluna, claro, com o leão de São Marcos, isso aqui era tradicional e típico da República, novamente na Praça Maior. No entanto, o vínculo da aristocracia local com Ferrara permaneceu forte, a tal ponto que os vênetos ali, os venezianos no caso, provocaram um incêndio criminoso da residência este, né, na cidade, a residência dos nobres lá de Ferrara, né, na esperança de afrouxar essas relações que eram vistas com muitas relações que eram vistas com muita desconfiança, com muita suspeita pela República de Veneza entre os nobres de Rovigo e os senhores de Este. Do ponto de vista cultural, ali no início do domínio da República de Veneza, Rovigo tornou-se uma cidade sim muito ativa e atrativa também, produzindo humanistas como Ludovico Richieri, conhecido como Celio Rodigino, e atraindo outros, enfim, como Francesco Brusoni e tantos outros que fizeram parte do cenário cultural que tornou Rovigo famosa para o período. Bem, espero que você tenha gostado aí do vídeo e claro que sempre todas as províncias são muito importantes que a gente conheça a história delas, porque como a gente sabe, sempre existe um laço de união, se não for por parceria, mas acaba sendo um laço de união também, às vezes por guerra, né? Entre a República de Veneza, os territórios do Vêneto, com outros que estão dentro da própria Itália ou que estão fora da Itália também. Então, para finalizar, eu tenho aqui para vocês a bandeira do Vêneto, essa aqui já está empacotada, já coloco ali na tela também para vocês a bandeira do Vêneto. Quem quiser tem para vender, né, o Lenguamare, e temos o calendário, é claro. Esse calendário aqui, deixa eu achar o ponto dele, né? Calendário Lunaro Veneto 2024, Lunaro Veneto 2024. Ele é feito lá na Itália, assim como as bandeiras, e carrega bastante história aí dentro, além das datas, né? Bastante história para vocês se aprofundarem. Ele é escrito em língua vêneta, mas é bom, né? Ah, Fernando, mas eu não sei, sim, mas se você não se colocar para ler alguma coisa, se você não manifestar um interesse por textos em vêneto, provavelmente você também nunca vai saber nada, né? Além de nunca ter lido nada, nunca vai ter muito interesse, enfim, em aprender. Então é bom que a gente se exponha também à nossa cultura de um modo mais proativo do que ficar, enfim, sempre no comodismo. Agora sim, eu convido aí você que quer aprender de fato a língua vêneta a fazer parte da nova turma, a turma de Vêneto, que vai estar aberta já, né? As inscrições estão abertas, na verdade já está mais para encerrar, porque a gente começa no mês de maio, mas quem já se inscreve agora já tem acesso ao conteúdo. Assim, o curso, ele não é um curso, enfim, que só tem uma via, né? O curso de língua vêneta do Lenguamare, ele te dá dois caminhos. E esses dois caminhos eles podem ser trilhados de modo independente ou juntos, unidos, né? Geralmente o que a gente vê que vai lá ou compra um curso online na internet que você não tem aulas ao vivo, não tem auxílio do professor ou um auxílio meio ruim, e faz aquele curso ali, só assiste os vídeos. Bom, Lenguamare também tem a opção, né, enfim, do conteúdo gravado, com tudo ali, com todo o material possível, existe essa opção também. Mas além disso, você ganha, claro, os encontros ao vivo. Ah, mas se eu não puder participar, bom, você pode assistir ali online, sempre quando quiser, né? Enfim, no seu tempo, e você pode vir a participar de uma outra turma, num outro momento, sem nenhum custo. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro que nós temos as duas vias. Tem a via aqui do material todo gravado, aulas gravadas, né? Você comprou o curso, tem o material todo gravado, aulas gravadas, todo o conteúdo ali bonitinho, apostilas. E você também tem o acompanhamento, o reforço das aulas ao vivo, né? A gente aborda o material, o conteúdo que está ali nas aulas gravadas, também ao vivo, que o aluno pode vir, pode conversar comigo, tirar as dúvidas, né? A gente faz um bate-papo legal. Enfim, né? Tem os dois caminhos para fortalecer o seu aprendizado. Aqueles que participam acabam aprendendo, claro, muito mais rápido, e os outros também aprendem no seu tempo, certamente. Bom,
Aqui eu encerro o nosso vídeo de Rovigo e a gente se vê no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.